Olá, amados, tudo bem? É com grande alegria que estamos voltando a postar vídeos aqui no canal. E nesse novo tempo, vamos trazer muitas novidades, onde eu e o meu esposo vamos abordar diversos assuntos do cotidiano das famílias. Nesta nova fase, nós queremos trazer a visão do pai e da mãe dentro do lar e compartilhar com você muitas dicas e o conhecimento que adquirimos na prática em nossos quase 20 anos de casamento e educando 2 filhos à luz da Palavra de Deus. Para estrear essa nova fase do canal, eu vou abordar no vídeo de hoje um assunto importante e delicado: como falar com seus filhos sobre sexualidade. Qual a melhor idade para iniciar essa conversa? E também como ensinar os seus filhos a se protegerem contra o abuso sexual. Sabemos que pode ser um assunto difícil de abordar, mas é fundamental que os seus filhos saibam como se proteger. Antes de iniciar a aula de hoje, eu quero agradecer por sua presença. Este canal trata de assuntos sobre relacionamentos conjugais e de criação de filhos. Aqui, nós compartilhamos dicas e estratégias práticas para melhorar seus relacionamentos e ajudar na criação dos seus filhos. Além disso, abordamos temas importantes como comunicação, resolução de conflitos, autoconhecimento e muito mais. Se inscrevendo aqui no canal, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Além disso, você pode também deixar suas dúvidas e comentários. Faremos o possível para responder a todos. Eu espero que você se junte a nós nessa jornada. Para se inscrever, basta clicar no botão de inscrição logo abaixo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom, a pergunta mais comum entre os pais quando se trata de educação sexual é: qual é a melhor idade para começar a orientar os filhos sobre isso? Na verdade, não existe uma idade certa para isso, porque cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e maturidade. No entanto, é importante lembrar que quanto mais cedo começarmos a falar sobre o assunto, melhor. Desde a primeira infância, podemos ensinar os nossos filhos sobre o corpo humano, as diferenças entre meninas e meninos e a importância de cuidar de si mesmo. Conforme a criança vai crescendo, podemos ir ampliando o assunto, abordando temas como puberdade, o propósito do sexo dentro do casamento, gravidez, como nascem os bebês, enfim, são muitos assuntos. Por isso, é importante adequar a linguagem e a profundidade das informações, de acordo com a idade e a maturidade do seu filho. Alguns especialistas sugerem que a partir dos 4 ou 5 anos já é possível começar a falar sobre sexualidade, de forma simples e lúdica. Nessa idade, podemos explicar para a criança que cada um tem as suas partes do corpo que são privadas e que devem ser respeitadas. Ninguém pode tocar ou ver suas partes íntimas sem sua permissão, entre outras coisas. E conforme a criança vai crescendo e se aproximando da adolescência, é importante aprofundar as informações e falar sobre temas mais complexos. É fundamental que os pais estejam sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar os seus filhos, para que eles possam ter uma sexualidade saudável e consciente. Em resumo, não há uma idade certa para começar a falar sobre educação sexual, mas quanto antes iniciarmos a conversa, melhor preparados os nossos filhos estarão para lidar com os desafios da vida. Agora, quando se fala sobre orientação para a prevenção do abuso infantil, temos que levar 3 coisas importantes em consideração. Em primeiro lugar, é importante ter uma comunicação aberta e honesta com os nossos filhos. Fale sobre o que é o abuso sexual e explique que ninguém tem o direito de tocar no corpo deles sem o seu consentimento. Ensine-os a dizer não e a falar com você ou outra pessoa de confiança se algo acontecer. Em segundo lugar, é importante ensinar seus filhos sobre os limites pessoais e respeito ao corpo de outras pessoas. Explique que cada pessoa tem o direito de definir seus próprios limites e que eles também devem respeitar os limites dos outros. Ensine-os a pedir permissão antes de tocar em alguém e a reconhecer sinais de desconforto. Em terceiro lugar, é importante ensinar os seus filhos a importância de falar sobre os seus sentimentos e experiências. Crie um ambiente seguro e acolhedor, para que eles se sintam à vontade para conversar sobre qualquer coisa. Dê-lhes confiança e apoio, para que possam falar abertamente sobre qualquer problema que possam enfrentar. E para facilitar, eu vou te dar um exemplo de como você pode ter uma conversa com seu filho sobre o que é o abuso e como ele pode se prevenir. Você pode dizer assim: filho, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, o abuso sexual infantil. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, o abuso sexual infantil acontece
quando um adulto ou uma pessoa mais velha tenta fazer algo sexual com uma criança, sem o seu consentimento. Isso é muito grave e pode causar danos emocionais e físicos para a criança. É importante que você saiba que ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar ou ver suas partes íntimas sem o seu consentimento. E se alguém tentar fazer isso com você, é muito importante que você conte imediatamente para um adulto da sua confiança, como eu, o papai, a professora, a vovó ou o titio, por exemplo. Além disso, é importante que você saiba que existem pessoas más e que querem fazer mal às crianças. Por isso, é preciso ficar atento e tomar algumas precauções para se proteger. Por exemplo, nunca aceite presentes, dinheiro ou doce de estranhos. Nunca entre no carro de alguém que você não conhece, mesmo que essa pessoa diga que está te levando para casa ou para um lugar divertido. E se você sentir que algo está errado, se alguém te deixar com medo ou desconfortável, fale imediatamente com um adulto de confiança. Eu e o papai estamos aqui para te proteger e para cuidar de você. Qualquer dúvida ou preocupação que você tiver, você pode contar pra gente, tá bom? Lembre-se sempre que você tem o direito de dizer não e que o seu corpo é sagrado e deve ser respeitado. Então, esse é um exemplo simples, porém muito eficaz de ter essa conversa com seu filho. Eu sei que quando se trata de educação sexual infantil, existem muitas dúvidas. E além de saber sobre quando iniciar com a criança sobre esse tema, os pais têm uma grande dificuldade em como fazer isso na prática. E se perguntam, como faço para abordar o assunto com o meu filho? Por isso, hoje eu quero compartilhar com você 10 dicas práticas de como abordar o assunto educação sexual com os seus filhos. Primeiro, comece cedo. É importante iniciar a educação sexual desde cedo, de acordo com a idade e a maturidade da criança. Comece com informações básicas sobre o corpo e a diferença entre meninos e meninas, e vá ampliando o assunto conforme a criança cresce. Segunda dica, use uma linguagem adequada à idade. Evite termos técnicos ou expressões muito complexas. Use uma linguagem simples e clara, que a criança consiga compreender. Terceiro ponto, seja objetivo. Não prolongue demais a conversa. Seja objetivo e direto nas informações que você deseja passar. Quarta dica, seja honesto. Não minta ou use eufemismos. É importante que a criança entenda a realidade e possa se proteger. Quinta dica, use exemplos práticos para aplicar os conceitos. Por exemplo, ao falar sobre a importância de respeitar os limites do corpo, você pode usar uma analogia de um semáforo, mostrando que o vermelho significa parar e o verde significa seguir em frente. Sexta dica, respeite o ritmo da criança. Não force a criança a falar ou fazer perguntas. Deixe que ela vá se abrindo aos poucos, de acordo com seu ritmo. Sétimo, escolha um momento adequado. É importante escolher um momento em que a criança esteja tranquila e receptiva e que você tenha tempo e disponibilidade para conversar. Oitava dica, mostre-se disponível para esclarecimentos. Deixe claro para a criança que ela pode sempre recorrer a você em caso de dúvidas ou situações que a deixem desconfortável. Nona dica, ensine sobre o consentimento. Explique para a criança que ela tem o direito de dizer não e que ninguém pode tocar ou fazer algo que a deixe desconfortável. E por último, reforce a importância do respeito. Enfatize que todas as pessoas devem ser respeitadas, independente de sua raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica. É importante lembrar que a educação sexual vai propiciar a prevenção, que é a chave para proteger seus filhos contra o abuso sexual. Fique atento aos sinais de alerta e às mudanças de comportamento em seus filhos. Ensine-os a reconhecer situações de risco e a evitar comportamentos de risco, como estar sozinho com um adulto desconhecido, por exemplo. Lembre-se de que você é o maior exemplo para os seus filhos e a sua atitude em relação a este assunto é fundamental. Demonstre sempre amor, apoio e confiança em seus filhos e mantenha-se atento a qualquer sinal de abuso sexual. Antes de finalizarmos o assunto de hoje, eu quero convidar você para conhecer o nosso curso chamado Educação Real de Filhos. Este curso foi desenvolvido especialmente para pais e mães que desejam aprender mais sobre como criar filhos felizes,
saudáveis e bem-sucedidos. Nosso curso aborda uma ampla gama de temas relacionados à criação de filhos, incluindo comunicação eficaz, desenvolvimento infantil, educação sexual e muito mais, e tudo pautado na Palavra de Deus. O nosso curso é online, o que significa que você pode aprender no seu próprio ritmo. Ao se inscrever em nosso curso, você terá acesso a um conteúdo exclusivo e também encontros online, onde discutimos desafios reais que os pais enfrentam hoje em dia. O nosso objetivo é ajudá-la a se tornar um pai ou uma mãe mais confiante, capaz de enfrentar os desafios da criação de filhos com mais segurança e tranquilidade. Talvez neste momento você esteja se perguntando, mas como eu faço para fazer parte da família real? Quanto eu teria que investir para trazer esta realidade para dentro da minha casa? Sabe, no início foi muito difícil colocarmos um preço em um curso que para nós tem muito valor. Pois sabíamos que através desse conhecimento as pessoas iriam experimentar uma grande transformação dentro de seus lares. Afinal, estamos falando da coisa mais importante de nossas vidas, que é o bem-estar da nossa família e dos nossos filhos. A Flávia falou há pouco sobre o sonho da maioria dos pais. Agora, o que esses sonhos representam para você? Se você tivesse filhos indisciplinados, desobedientes, agressivos, insolentes, inseguros, e se isso não bastasse, você ainda se sentisse culpada, culpado, cansado e o pior, sem saber o que fazer. Agora pense comigo, o que a solução de todos esses problemas representaria para você? Vou te dizer o que representaria para mim. Se eu vivesse esses dramas e descobrisse que existe um curso que não só ajudasse a resolver esses problemas, mas que oferecesse uma educação cristã, que ajudasse meus filhos a serem pessoas íntegras e que nos tornassem pais melhores, eu não pensaria duas vezes e faria qualquer coisa para fazer este curso. Porque para mim não tem nada mais importante do que o bem-estar dos meus filhos e da minha família. E poder ver meus filhos crescendo felizes, fortes, corajosos, independentes. Agora, por que este curso é transformador? Nós sabemos que a grande dificuldade dos pais hoje é estudar a Palavra de Deus de modo a extrair um conhecimento específico para a criação e educação de seus filhos. E a educação real é exatamente isso. Ela é um extrato de tudo o que a Palavra de Deus ensina em relação à educação de filhos. Além disso, nós organizamos este conteúdo de maneira didática, para que os pais entendam como colocar em prática os princípios da Palavra de Deus no seu dia a dia. E para você ter uma ideia da qualidade do nosso curso e do conteúdo que oferecemos, clique no link da descrição desta aula para ter acesso a 4 aulas exclusivas. Então não perca mais tempo e matricule-se agora mesmo no nosso curso Educação Real de Filhos. E para concluir a aula de hoje, saiba que é muito importante educar os nossos filhos sobre educação sexual, pois pode ajudá-los a se protegerem de situações de risco e a desenvolverem uma sexualidade saudável e consciente. Mas além das dicas práticas que já compartilhamos, é importante lembrar que a Bíblia nos ensina valores fundamentais que devem nortear a nossa vida, inclusive em relação à sexualidade. Em Provérbios 22, verso 6, está escrito: "Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." Isso significa que devemos ensinar nossos filhos a andar no caminho da verdade, da justiça e do amor, desde cedo, para que cresçam firmes em sua fé e valores. É importante ensiná-los a respeitar a si mesmos e aos outros, a serem fiéis e a viverem dentro dos limites que Deus estabeleceu para a nossa sexualidade. Por isso, além de ensinar nossos filhos sobre o corpo, o amor e as relações, devemos também ensiná-los sobre os valores cristãos que vão além do que é ensinado pela sociedade. Dessa forma, estaremos formando filhos íntegros e preparados para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e discernimento. Obrigada por assistir e lembre-se sempre de proteger seus filhos e ensiná-los a se proteger também. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Também se inscreva no canal e ative as notificações para ser notificado quando postarmos novos vídeos. E o mais importante, por favor, compartilhe com outros pais. Isso nos ajuda a levar essa informação tão importante ao maior número de pessoas. Vamos ajudar a proteger as nossas crianças. Que Deus te abençoe e até mais!